O que você conta de 2022? Bom dia, filosofia. Hoje é 31 de janeiro de 2022 e a nossa última live do mês, né? Esse mês de janeiro. O ano é interessante, né? O ano começou num sábado e o primeiro mês do ano termina numa segunda-feira. Então é interessante hoje, o dia 31 de janeiro, numa segunda-feira, né, me repetindo, mas é o início de uma semana que também finaliza o primeiro mês. Então essa pergunta de hoje, que eu vou usar como nossa guia, é o que você, o que nós, né, cada um de nós conta de 2022. Bom dia, Rosane, bom dia, Maria, bom dia, Cristina. Muito bom ter essa companhia de vocês aqui. Na semana passada, né, como eu sempre procuro criar esse abraço entre os eventos, né, criar uma linha narrativa, eu estava falando sobre. Eu vinha falando já, né, nas últimas conversas, vamos chamar assim, os últimos bons dias, estava falando sobre mitologia grega, né, a história dos heróis. E é interessante que o mês de janeiro, esse mês que, como eu falei, curiosamente termina numa segunda-feira, ele ganha esse nome por causa de um deus da mitologia romana, né, o deus Jano, Janus, no latim. O deus Jano é o deus que batiza, digamos assim, o primeiro mês do ano. É um deus que não tem uma história importante na mitologia grega, mas que na mitologia romana ele tem bastante importância. Quem é o deus Jano? É o deus de duas faces, né? É o deus do início, é o deus que dentro lá dos rituais, dos ritos daquela sociedade antiga, era o deus que era citado no início das preces, era o deus que recebia os primeiros sacrifícios. Daí, né, esse mês ganhar o nome dele. E também é interessante que é o deus das duas faces. Então, o Jano é o deus que olha para frente e para trás. O templo de Jano, no Fórum Romano, era um templo que tinha duas portas. Uma porta aberta para leste e uma porta aberta para oeste. E essas duas portas permaneciam abertas todas as vezes que a sociedade romana estava em guerra. Só eram fechadas em tempos de paz. De outra maneira, pouquíssimas vezes. E veja, a porta aberta para leste é a porta aberta para o nascimento. E a porta aberta para oeste é a porta aberta para o fim, o término. Semana passada eu estava, né, exatamente puxando esse fio, eu estava contando a passagem do Odisseu, do Ulisses, pelo Hades, pelo mundo dos mortos. Quando ele navega para encontrar, para poder acessar esse mundo dos mortos, dentro lá da Odisseia, ou melhor, dentro daquela cultura helênica, né, onde era a entrada para o mundo dos mortos? A oeste, né, aonde o sol se põe. Aonde o sol se põe é onde a vida se põe dentro dessa cultura, né? Até hoje tem a ver, mas enfim, estou falando da cultura grega lá de Homero. Então, o pôr do sol é o término, é o fim, não só do sol, lembrar que o sol tinha um papel divino, então na verdade não terminava, mas de qualquer maneira era onde era colocado, terminava o seu ciclo, é onde também os humanos iam quando terminavam seus ciclos na Terra, né? Então, perceba que o deus Jano, portanto, ele tem duas faces, uma para o início e uma para o fim. Não deixa de ser um deus que tenha sido comentado nessas minhas conversas, porque, de fato, olhar o que vem, o que está começando, né, e olhar o que está terminando, teve diversos momentos aqui em nossas conversas que eu passei por essa reflexão, né? Na própria citação de Agostinho. Então, quando eu pergunto
que eu vou retomar agora. Quando eu pergunto o que você conta do ano de 2002, ou conta do primeiro mês do ano, vamos fazer uma relação interessante, porque a história da mitologia, né, essas histórias que eu estou contando, de Ulisses, de Aquiles ou qualquer outra, elas eram cantadas, né, eram cantos. A Odisseia e a Ilíada são cantos, são 24 cantos. Aquilo que a gente chama de capítulos hoje, né, na verdade, na época eram cantos, porque essas obras elas foram colocadas, materializadas, né, em textos impressos de alguma maneira no século VIII, mas as histórias são anteriores. Elas eram da tradição oral, numa sociedade de tradição oral. Então eram cantadas, e a gente sabe disso, né, que quando a gente canta é muito mais fácil memorizar, né? É muito provável que saibamos músicas de cor, mas tenhamos dificuldade naquilo que não é musicado. Então quando a gente fala quando eu pergunto o que a gente conta do ano, também tem a ver com essa ideia de que a gente está, de alguma maneira, cantando um ano. O que eu quero dizer? E aí sim, eu relembro Agostinho, né? Agostinho não fala do tempo, não usa o hino, uma música, para representar a imagem do tempo. Ou seja, o que é o tempo? Voltando a Agostinho. Pensa como se você estivesse iniciando a cantar uma música, que você soubesse de cor. Né? Então, no início dessa música, ela é toda futuro, né? Ela é toda expectativa daquilo que você vai cantar, né? Expectativa no presente, naturalmente, mas aquela ideia daquilo que vem, né? Então, no início, toda a música é expectativa, e conforme você vai cantando a música, a linha que separa o que vem do que foi, ela vai se movimentando, né? O que significa pensar que essa linha vai se movimentando? Que cada vez mais aquilo que era expectativa passa para a memória. Cada vez mais aquilo que era o futuro presentificado, né, como expectativa, ele vai passando para o passado presentificado, como memória. Então, quando a gente fala de cantar e contar, a gente tem esse jogo interessante, terminológico aqui, que acaba podendo voltar para a gente, no sentido das nossas vidas. O que eu quero dizer? A gente está contando as nossas vidas, né? Cantando também, de uma certa maneira. A diferença é que, ao contrário de uma música que a gente saiba de cor, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do ano, né, naturalmente. Então essa analogia, esse jogo aqui simbólico tem limites, mas quando a gente pensa nesse mês que está acabando, a gente pensa assim que ele, quando a gente passou o Réveillon, ele era toda expectativa, né? E agora ele já é memória. E aí quando a gente pergunta, chama atenção, provoca a pergunta, o que a gente conta do ano 2022, o que a gente canta, a pergunta naturalmente é para a gente saber o que a gente está fazendo de nossas caminhadas, né? De nossas viagens. Vamos voltar ainda ao templo de Jano, né? Eu falei que o Jano, esse deus que batiza o mês de janeiro, ele tem duas faces, né? Uma face para o que vem e uma face para o que foi. E era um deus que estava muito associado aos tempos de guerra, né? O templo de Jano. Hoje existe um templo de Janos em Roma, mas não é, esse é muito mais recente, né? O templo que eu faço menção não está mais em Roma, só nas histórias de Roma. Então, um templo que tinha as portas abertas durante as guerras. Isso tem a ver porque na mitologia deles, na história deles, né, naquilo que era cantado e contado, o deus ajudou as batalhas lá de consolidação da sociedade romana. Mas veja, jogando para nós, né, o que interessa aqui é pensar em nossas trajetórias. A gente tem um certo templo de Jano nas nossas existências, né? No sentido que a gente está, de fato, primeiro, em batalhas, né? Lembra que eu falei da Ilíada como sendo uma obra que é metáfora da vida como batalha, né? E essas batalhas a gente
muitas vezes está colocando no nosso linguajar cotidiano, né? Matar um leão por dia, né? A vida é luta, e várias frases motivacionais ou reflexivas, ou os dois, enfim, fazem menção a essa ideia da vida como luta, né? Então, quando se pensa nesse caminho, está se pensando exatamente nessa ideia de que a gente está constantemente acordando, né, olhando para o dia que vem, assim como a face de Jano para leste, e também olhando o dia que foi, a face de Jano para oeste, para o pôr do sol. Né? E esse jogo de observar o que vem e o que vai, eu acho que é a marca da humanidade. Né? Difícil imaginar como que a gente vive, humanamente falando, sem essa relação com o tempo, sem essa relação com as memórias, essa relação com os projetos. Então vamos pensar dentro desse prisma, o nosso mês de janeiro. Vamos voltar a fazer uma dinâmica imaginária, simbólica, de colocar o nosso hoje, o nosso eu de hoje, do dia 31, em conversa com o nosso eu de ontem, do dia 1º. No caso aqui do bom dia, o primeiro bom dia foi no dia 3 de janeiro. Né? Então, no meu imaginário aqui, eu estou colocando em diálogo o meu eu de agora com o meu eu daquele que estava planejando e depois fazendo o bom dia do dia 3. Quando a gente coloca esses dois eus em diálogo, a gente pode estar pensando, naturalmente são múltiplas possibilidades, né, mas uma que me chama aqui a reflexão é pensar que, primeiro, inevitavelmente eu sou o resultado das decisões que aquele... Opa, peraí aqui, acidente aqui, olha a batalha. Eu sou o resultado daquele eu do dia 1º que fez escolhas ao longo desse mês. A gente fala do mês, né? É interessante que a gente fala do calendário, então a gente conta, né? É muito comum essa fala, no dia de hoje vai ser muito comum, e eu começo com ela, a gente ouve assim, nossa, já foi um mês, né? Já passou um mês. O ano mal começou e já estamos chegando em fevereiro. É comum esse tipo de conversa, né? Mas é interessante porque a gente acaba dando uma realidade ao calendário que não existe. Né? O que eu quero dizer? Quando a gente faz a metáfora da viagem, a gente pensa em 2022 como se fosse uma estrada. Né? A metáfora da viagem poderia ser essa. Só que, quando você fala estrada, sei lá, você pensa uma Rio-São Paulo, qualquer estrada, não sei onde é que você está me ouvindo agora, mas você pensa uma estrada que existe concretamente. Né? E quando eu cruzo o quilômetro 20, digamos, né? A estrada existe nos próximos quilômetros, coisa que para o ano de 2022, ou para qualquer ano, né? Qualquer imagem de calendário, não é verdade. Aliás, não existe nem o dia 31 de janeiro, se a gente for pensar fora do nosso campo simbólico. Né? Aonde o seu cachorro, o seu gato, o seu pet, os animais que nos rodeiam, onde eles estão hoje? Não é no dia 31 de janeiro. Para eles, essa marcação do tempo que a humanidade, na sua história, criou, não tem o menor sentido. Aliás, se a gente for pensar em outras sociedades também humanas, também vamos ver que o dia 31 de janeiro não é realidade para outras, né, para outras culturas. Por que eu estou querendo trazer isso? Porque a reflexão, como a gente está num café da manhã filosófico, a reflexão é sobre as nossas trajetórias pessoais, né, particulares, singulares. Então, em nossas trajetórias, a única coisa que existe é que eu, no nascer do sol e no pôr do sol, estou construindo quem eu sou. Então, aquele que nós somos hoje, no dia 31 de janeiro, é um resultado daquele que nós fomos e veio sendo construído, veio sendo criado, veio sendo formatado,
veio sendo elaborado, né? Nós somos responsáveis, nós nesse momento, por aquilo, pelas decisões que nos antecederam e que nos fizeram ser como nós somos agora. Então o que existe na verdade são pessoas, nós aqui, vivendo uma narrativa, uma construção de vidas que nos fazem responsáveis por quem nós somos. Essa é uma ideia que eu estou tangenciando que está no pensamento de Sartre, né? O que o Sartre traz como grande peso para a reflexão do século XX? Tem uma frase do Sartre que eu acho fascinante porque ela coloca algumas questões que eu estou querendo puxar aqui, né? A frase que diz assim: o ser humano está condenado à liberdade. E ela é uma frase interessante no primeiro momento, assim, porque coloca junto duas palavras que no nosso senso comum não podem coexistir, né? Condenação e liberdade não são termos que no primeiro momento a gente aproxime, né? Se eu estou condenado é porque a minha liberdade de alguma maneira foi cerceada. É claro que liberdade é um grande tema, mas dentro dessa perspectiva que eu estou puxando, o que eu quero trazer do Sartre é que está nos dizendo o seguinte: nós estamos inevitavelmente escolhendo o tempo inteiro quem nós queremos ser. Quando sugere que o ser humano está condenado à liberdade, ele está dizendo para todos nós que não tem como escapar, eu estou a cada instante escolhendo o que eu vou fazer, ou de outra maneira, quem eu vou ser em todos os instantes da minha vida. Não existe como eu não escolher, mesmo que eu diga, numa imagem simples, mesmo que eu diga, você numa mesa de restaurante, né, você pode escolher o que a gente vai comer, né, essa fala envolve uma escolha que eu tive de passar a responsabilidade ali do cardápio para outro, né? Então a ideia de condenado à liberdade é nessa perspectiva, né, de como nós somos inevitavelmente colocados para decidir perante a vida, para decidir sobre ela. E aí é claro que para mim tem um diálogo próximo, muito próximo com a ideia da vida como guerra, como batalha, como Ilíada, né, lá de Homero. Mas quando a gente pensa nessas narrativas, nessas escolhas, nesses caminhos, eu queria ainda puxar da mitologia grega um episódio que eu acho bem oportuno a gente estar pensando, ainda mais nessa semana, nesse dia de hoje, que inicia uma semana que eu vou iniciar um curso em cima de Black Mirror, né, essa série britânica. Qual é a passagem que eu queria puxar aqui da mitologia grega para a gente conectar com essa condenação à liberdade que a gente está falando aqui do Sartre, né? É a passagem das sereias, talvez a mais famosa, talvez a passagem mais famosa de Ulisses seja a das sereias, né? Sereias que quando a gente fala, quando se traz esse nome, se pensa em mulheres sedutoras com rabos de peixe, né? Essa maneira com que a sereia chegou na nossa contemporaneidade. Mas não era assim que estava na mitologia grega. Não são essas sereias com as quais Ulisses tem que lidar. Na verdade, as sereias da época, também chamadas sirenes, né, a palavra sirene que está associado a algum carro, né, de polícia, bombeiro, que tem a ver com o barulho que fazem, né, tem essa menção a essas sirenes da antiguidade que viraram sereias, né? Mas quem são essas sirenes, ou mantendo a palavra sereias, que ameaçaram a navegação de Ulisses? Eram seres, eram na verdade mulheres aladas, né? Não mulheres, né? Seres femininos, talvez seja o termo, né? Alados, com garras, com bicos, e que devoravam os humanos, devoravam os navegantes. Mas elas não devoravam atacando, como o episódio que eu contei semana passada. Elas devoravam
fazendo os navegantes naufragarem. Então veja uma primeira ideia para a gente navegar junto, né? Não naufragar. As sereias atraíam os navegantes que passavam por aquele estreito para que eles, né, mudando as suas rotas, se aproximassem da região onde elas estavam e acabassem colidindo ali com as rochas, naufragando. Então as sereias levavam os navegantes a naufragarem. Aí eu abro parênteses para perguntar, nessa conversa sobre 2022, se você está navegando ou naufragou nessa caminhada. Mas como é que, voltando lá, fechando parênteses, voltando à mitologia, como é que elas faziam para atrair os navegantes, para desviar? A ideia interessante é desviar os navegantes, né, que tinham um objetivo e acabavam saindo desse objetivo. Essa é uma ideia interessante que eu quero explorar aqui. Elas faziam pelo canto das sereias. Também, provavelmente, isso pertence aí a um conhecimento, né, comum. O canto das sereias. Então, por essa sedução, uma sedução estética, né, esses navegantes acabavam desviando da sua rota e aí naufragando, como eu falei. Quando Ulisses vai atravessar esse estreito, Ulisses, o astuto, mas não foi a astúcia dele que o permitiu atravessar o estreito. Na verdade, uma feiticeira, uma personagem da Odisseia chamada Circe, não só da Odisseia, mas a feiticeira Circe, que corresponde a um episódio muito interessante da Odisseia, ela que dá a orientação para que Ulisses consiga atravessar o estreito das sereias. O que a Circe ensina e o que Ulisses executa? Ulisses está num barco, né, que tem remadores. Né? O remo era principal, embora velas pudessem ser usadas, os remos eram os principais, era o principal motor daquelas embarcações. Então, a orientação foi o seguinte: pegar a cera e tapar o ouvido dos remadores. Os remadores, né, a força bruta, o motor, retirar a capacidade deles serem seduzidos por aquele canto. Né? Então os remadores com cera nos ouvidos conseguiriam atravessar sem serem atrapalhados, sem serem seduzidos, sem serem desviados. Né? Mas Ulisses poderia usufruir, porque afinal de contas o canto das sereias tem um valor estético, né? Não à toa que ele tem o risco do desvio. Então o Ulisses poderia atravessar porque ele teve lá uma estratégia, né? Uma artimanha. Ele pediu para que os seus remadores o amarrassem no mastro, então ele fica com o seu corpo imobilizado, mas sem a cera nos ouvidos. Então essa trajetória, essa passagem pelo estreito, Ulisses consegue ouvir o canto das sereias, ou seja, consegue ter o gozo, né, o prazer, a satisfação daquele... me faltou a palavra, né, mas o aproveitamento daquela sensação estética, né, aproveitar o canto das sereias, mas sem que seja capaz de desviar e naufragar, já que os seus remadores não estavam ouvindo, né, não estavam seduzidos. Então vejam que imagem interessante. Né? Então você tem uma embarcação que não é desviada, mas com o seu capitão sem poder de ação, mas podendo aproveitar aquele canto. Vamos pensar nisso. Antes de pensar no que isso pode simbolizar, vamos fazer um contraponto com outra mitologia, uma outra história, que também passa pelas sereias, mas que usa outra estratégia. E a gente pode pensar como que isso vai dialogar hoje aqui. Qual é a outra passagem? Qual é o outro herói? Né? Nós estamos falando de heróis da mitologia. Qual é o outro herói que também atravessou o estreito das sereias sem naufragar? Jasão. Jasão na famosa viagem
dos argonautas, né, com a sua nau chamada Argos, que também é o nome do cachorro de Ulisses, né, e também é o nome do cachorro do amigo. Salve Roberto, um abraço, que também tem um cachorro, professor de filosofia também, meu amigo, que tem um cachorro chamado Argos. Então Jazão e os argonautas também atravessam o Estreito das Sereias, mas a estratégia deles é diferente, porque eles têm na embarcação alguém que é ainda mais poderoso que as sereias. Quem é esse alguém que é mais poderoso que as sereias? Ou seja, quando eu falo mais poderoso, entendam dentro da perspectiva, né, simbólica, que é capaz de colocar algo mais sedutor do que o canto das sereias. Esse alguém que está na embarcação de Jazão e que não está com Ulisses é Orfeu, é o famoso personagem, na verdade, o musicista principal da mitologia grega, né? Ou seja, Orfeu, com a sua música, consegue não só desviar a atenção dos navegadores para as sereias, né, das sereias, como também incentivá-los a remarem mais. Quer dizer, a música de Orfeu tem um papel interessantíssimo, que é vencer aquela sedução que retira o nosso navegador da rota. Não só retira, ou melhor, não só não retira, como também faz eles remarem mais. Então vamos voltar então para pensar nisso, né? O canto das sereias leva os navegantes a naufragarem, mas Orfeu, na passagem do Jazão, consegue fazê-los se defender, né? E até atravessarem mais. Então quando eu pergunto se a gente já naufragou, se a gente naufragou, não na vida, quer dizer, na vida certamente, provavelmente, né? A não ser que você tenha um mês de idade. Mas eu estou falando, né, na reflexão do nosso mês de janeiro. Foi esse o caminho que eu comecei o café da manhã. Então, na maneira que eu quero pensar esse naufrágio, é uma maneira muito especificamente, tá? Porque o tema que eu vou puxar aqui para a gente caminhar para a conclusão do Bom Dia tem a ver com um curso que eu vou começar na quinta-feira. É um curso que envolve filosofia com um seriado britânico, Black Mirror. Que é o seguinte, esse seriado, para a gente poder falar dele e costurar com a mitologia, o seriado que começou há mais de 10 anos, 2011, final de 2011, é o início dessa série. Ele basicamente, o roteirista, o Charlie Brooker, né, ele propõe reflexões, né, espelho negro, né, Black Mirror, espelho negro, reflexões sobre isso aqui que está na minha frente e na sua frente também, né, que são as telas. Então nesse momento ela não está escura. A minha está um pouco aqui, mas a sua não deve estar escura. Mas, né, quando está desligado, ou em grande parte das vezes ela está escura. Então o Black Mirror são as nossas telas, é o nosso mundo com telas. E os 2 episódios que eu vou usar nesse primeiro curso do ano são os episódios chamado 15 milhões de méritos, e da primeira temporada, segundo episódio, e um outro episódio chamado Queda Livre, que é da terceira temporada, o primeiro episódio. São 2 episódios muito recheados, naturalmente toda série tem isso, mas com doses diferentes, né? com temperos diferentes. Mas esses 2 são intensamente recheados de telas. Né? O personagem do 15 milhões de méritos, por exemplo, ele acorda dentro de um quarto que não tem nenhuma janela, só tem telas, né? E ele vê o alvorecer e um galo cantando, que nada mais são do que avatares, né? Então são episódios muito carregados nesse tema da tela. Então é claro que a gente está falando da sociedade digital, né? Então o Charlie Brooker, roteirista da série, estava procurando saber como é que nós, procurando provocar, né? Nem saber, para provocar, como é que nós nos vemos, somos refletidos por
por essa tecnologia, né? Por esse mundo de redes sociais. A gente está aqui fazendo o uso dela, né? E me parece que aí tem um gancho para a gente pensar o campo das sereias. O que a gente chama de naufragar, né? Naufragar é quando eu sou desviado da nessa perspectiva, né? Quando eu sou desviado da minha rota, do meu objetivo. Eu não sei você, mas eu, toda vez que eu entro no espelho negro, na Black Mirror, nas telas, eu naufrago. De que maneira? Eu entro, né? Eu procuro sempre, uso, sei lá, o mínimo necessário, né? Se você me conhece há mais de um dia, todas as pessoas que eu conheço reclamam da minha comunicação nas redes sociais. Então, se você já me conhece há mais de um dia, certamente você tem alguma reclamação quanto a isso. Então, eu estou querendo dizer isso para mostrar essa reflexão em relação às telas, né? Então, eu procuro sempre, eu uso muito pouco e procuro manter uma certa distância. E tem a ver com essa reflexão que eu estou puxando. Porque toda vez que eu entro, ainda que seja esse pouco, eu acabo sendo atraído por alguma coisa. Uma vez na escola a gente fez um trabalho, né, procurando trazer essa reflexão da dependência das telas, e uma das perguntas ela tinha a ver da seguinte maneira, né, tinha a ver com o seguinte: quando você entra nas redes sociais, né, lógico que telas, agora redes sociais para ser mais específico, quando você entra nas redes sociais, você fica mais tempo do que tinha planejado inicialmente? E a resposta sim para essa pergunta, ela é campeã de audiência. É esse naufrágio que eu estou trazendo aqui para pensar. Então, toda vez que eu uso as redes sociais, eu naufrago de alguma maneira, né? Dessa maneira até, diria ser mais específico. Ou seja, eu passo mais tempo atraído, na maior parte das vezes, por um rolar de telas, eu passo mais tempo do que eu tinha antes planejado. Então, se eu entro, daqui a pouco eu vou fazer, né, fazer upload de vídeo, enfim, fazer o trabalho ao redor desse vídeo, mas se eu não estiver com essa tensão, eu acabo ficando mais tempo e não faço, ou pelo menos não uso o tempo que eu tinha planejado. Esse naufrágio que a gente está, que eu estou pensando aqui agora. E essa ideia, ela é fascinante para a gente pensar, porque é aquilo que no Black Mirror, e através do filósofo que eu vou estar trabalhando, que é o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, é aquilo que ele chama da sociedade positiva. O que é a sociedade positiva? A sociedade digital é a sociedade da positividade. E o que ele quer dizer com isso, né? E veja como que de fato faz muito sentido. Por isso que esse diálogo é muito interessante entre esse autor e a série. A sociedade positiva, o que a gente pode pensar com a positividade aqui? Vamos pensar o seguinte: nós gostamos de algum tipo de recompensa para aquilo que nós fazemos, seja qualquer esfera, né, da vida humana. A gente, o próprio nome recompensa, né, já traz o benefício disso. Então, se a gente trabalha, se a gente se relaciona amorosamente, com os amigos, enfim, todas as dimensões, como eu falei, elas vão dar retorno para a gente, né? Vão dar algum tipo de recompensa. Só que essas recompensas, vamos pensar em termos de trabalho, né? Essas recompensas, elas possuem uma dimensão do tempo, né? Muitas coisas que nós fazemos, as recompensas por elas demoram a chegar. Leva tempo e muitas vezes são incertas, né? Quantos investimentos você já fez na vida, e aí pode ser em qualquer dessas dimensões amorosas, de amigos, de trabalho, e que o retorno ou a recompensa ela era incerta
e ou demorada. Quando se pensa na sociedade positiva, né, uma das caminhos mais interessantes para pensar nessa positividade é que, assim como o próprio Byung-Chul Han fala, né, é a sociedade do curtir. Ora, a sociedade digital, as telas, e mais especificamente as redes sociais, nos permitem uma relação com o mundo na qual as recompensas aparecem quase que imediatamente. Ou até mesmo são procuradas, são desejadas quase que instantaneamente. Então reparem que a ideia de prazo, né, ou seja, a ideia de tempo entre o meu agir e a satisfação pelaquela minha ação, ela foi colocada, foi reduzida a zero praticamente, né? Então, o nosso movimento de rolar as telas, né, quantos, eu estou aqui num vídeo já tem algum tempo, esse vídeo vai para as redes sociais, mas a quantidade de pessoas que o verá até o final é mínima. A maior parte das pessoas vai rolar a tela muito antes do que eu estou falando agora, né? Isso que eu estou falando agora não vai ser visto pela maior parte das pessoas que verá, talvez, né, o início da minha fala, porque elas vão rolar a tela, né? O movimento que vai trazendo uma satisfação, porque ele permite um mecanismo que é muito similar ao mecanismo das máquinas de caça-níqueis, né? Aquelas que a gente gira a manivela e fica vendo o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, a expectativa do que vai acontecer. Percebam como é que a gente entra numa relação com o tempo, no qual aquilo que vem vai ter uma importância muito maior do que aonde eu estou. Não à toa, a ansiedade é uma das questões que aparece, né? Aquilo que também o Byung-Chul Han vai chamar de violência neuronal. E aí, para concluir, né, já está bastante extenso, ninguém vai assistir, vai todo mundo rolar a tela. Para concluir isso, o que é essa violência neuronal que o Byung-Chul Han traz como sendo uma marca da nossa sociedade digital, uma marca dessa sociedade da positividade? É exatamente as questões ligadas aos neurônios, né, à nossa mente, aquilo que acaba sendo a ansiedade, né, como se fala, é o mal do século, a depressão, o burnout, ou seja, uma certa, antigamente se falava, fundiu a cuca, né? Ou seja, comprometimentos de ordem neuronal que tem a ver, nessa perspectiva do Byung-Chul Han, com um excesso de positividade, um excesso de um curtir, um excesso, olha o nome do primeiro capítulo, né? Eu vou trabalhar, é o segundo da série, 15 milhões de méritos, né? Não é isso que a gente conta? Então, quando eu comecei o Bom Dia perguntando o que você conta do ano de 2022, tinha uma provocação para pensar, né? Questionar, levantar a reflexão se a gente não está contando demais as nossas curtidas, seguidores, visualizações e essas imagens da recompensa, da positividade, né, que o Han trabalha como sendo uma análise, né, da nossa sociedade contemporânea. Então, abrir muitas frentes de reflexão, espero, né, esse é o objetivo, e como eu gosto de sempre falar nas aulas, eu espero que você tenha terminado essa conversa mais confuso ou mais confusa do que no início, né? Porque se faz sentido um encontro filosófico, é que ele faça a abertura de muitas portas, né? Ou seja, que traga perguntas, questões que nós, por algum motivo, não tenhamos colocado antes. Agradeço aí a companhia, vou colocar nas redes sociais para as positividades que há pouco estava falando, né? Trazendo exatamente esse dilema
que as redes hoje nos apresentam. E semana que vem a gente, às 9 horas, volta a conversar. Semana que vem, que já é mês que vem, tá? Obrigado. Quem tá aí? Vitor, Thiago, não sei se está aí ainda. Abraço, querido. Glória, muito obrigado, companhia. E até a próxima. Saudações filosóficas. Boa semana, boa viagem. Tchau, tchau.